Então, pessoal, eu preparei essa aula de hoje para a gente corroborar o que a gente já vem estudando e algumas dificuldades que eu estou vendo que alguns de vocês estão tendo, para a gente poder abordar de uma forma diferente, tentar fixar ainda mais com o objetivo de entender mecanismo de débito e crédito e relembrar aí o que o professor tratou nas primeiras aulas, que é a equação fundamental da contabilidade, que é base para a gente depois lá na frente entender mecanismo de débito e crédito, tá? Então, até a disposição desse slide eu preparei para que nós entendêssemos que nós estamos enxergando de cima, tá? Olhando embaixo... Professor, só um minutinho. Oi. Para mim não está aparecendo. Para mim não está aparecendo. Aqui eu não tenho como... Eu vou ter que sair e vou tentar entrar de novo. Tá, pode... Quando você... Eu não vou ficar aqui como eu já autorizei você, eu não vou precisar autorizar de novo. Aí você consegue entrar normal. Tenta sair e entrar e ver a conexão de internet. Tá, Tá bom? tá. Então, galera, como eu estava dizendo, a gente enxergando de cima, tá? Primeiro, vamos relembrar dos elementos patrimoniais, tá? Bens, direitos e obrigações. Depois, entender como que se dá essa movimentação de bens e direitos e obrigações dentro da organização. Como que dá a movimentação dos recursos, tá? Lembrando que nós temos aí os aspectos qualitativos e quantitativos da contabilidade, então, desses elementos patrimoniais, que vai se desencadear lá na conta contábil, né? Então, esses elementos patrimoniais, né, que desencadeia lá na conta contábil, o que são eles? Bens, direitos e obrigações, tá? E recursos, são os valores. Então, o recurso é o aspecto qualitativo desse elemento patrimonial, tá? Então, quantitativo, que são valores. O aspecto qualitativo é o nome da conta, é a essência daquela conta, né? Você quer identificar dinheiro como um elemento patrimonial, o elemento do aspecto... Vamos fechar o áudio aí, gente, por favor. O aspecto qualitativo mas é o nome da conta. Hoje é o dia que tem menos gente. A aula já começou. Por favor, vamos fechar o áudio aí, por gentileza. Mãe. Ontem a aula estava lotada. Eu vou ter que fechar o áudio por aqui, então. Hein? Carol. Vou fechar o áudio dela aqui. Vamos lá. Vou ver como é que tá aqui o chat. Tá joia. Vamos para frente. Vou apresentar novamente. Então, gente, recursos são os valores, ou seja, a movimentação, a entrada e saída de recursos. Então, voltando aí, os aspectos qualitativos são os nomes das contas. Os aspectos quantitativos são os valores que contém na conta contábil, tá? E aí nós passamos ali para formas de aplicação desse recurso, que só existem duas, que a gente já viu, origem e aplicação do recurso, e depois a gente foca nas normas, que está lá nos primeiros slides publicados lá pelo professor de vocês, lá no Moodle. Lembrando, quais são as normas que falam do ativo, do passivo, do PL, tá? Só para a gente fechar o ciclo e entender que tudo isso que a gente vem falando está baseado nas normas contábeis, né, aplicadas aqui no Brasil pelo Conselho Federal de Contabilidade, normatizadas aí pelo CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, esse é o objetivo de eu ter mudado essa metodologia, até para a gente poder fixar e abordar depois essa fixação para a correção do exercício que vocês entregaram. Ok? Vamos adiante. Então, comecemos aí pelos elementos patrimoniais. Vamos relembrar, tá? Os elementos patrimoniais.
começar aqui. Quando a gente fala de elemento patrimonial, é importante para a gente lembrar o quê? A equação fundamental da contabilidade. E o que é a equação fundamental da contabilidade? Então, peço que vocês tomem nota aí agora, tá? Peguem um caderno, peguem um lápis, para a gente poder ir rabiscando. Depois eu publico esses slides no Moodle, mas vamos fazendo juntos aqui, vamos raciocinando juntos, tá? Então, falando em elementos patrimoniais, bens, direitos e obrigações, a gente vai chegar na equação fundamental da contabilidade, que é entender o patrimônio como ativo, passivo e PL. Então, quando a gente fala de equação fundamental e a gente vai depois nos remeter ao balanço patrimonial, a gente vai entender que ativo é igual a passivo mais PL, tá? Então, quando você faz aquela forma gráfica lá, aquele quadrado, onde de um lado tem um passivo, do outro lado tem um ativo, e a gente vai entender que é um quadrado e um lado é igual ao outro, ele está representando graficamente essa equação fundamental da contabilidade, tá? Que é passivo mais PL é igual a ativo, né? E aí, como é uma equação, o contrário também é verdadeiro, tá? Então, quando eu digo contrário, é o seguinte: ativo é igual a passivo mais PL, tá? E aí, o contrário também é verdadeiro. Quando eu digo que o ativo é igual a passivo mais PL, ou PL mais passivo é igual a ativo, e vice-versa, tá? Então, o que a gente precisa relembrar sempre para pensarmos em patrimônio, bens, direitos e obrigações? Essa equação fundamental da contabilidade. Mais alguém querendo entrar aí? Não. Então, a partir de agora eu não volto aqui mais não. Vamos lá. Relembrado isso, ativo é igual passivo mais PL, a gente vai entrar na questão da natureza da conta daqui a pouco. Então, eu trago aqui embaixo, tá? Para que vocês consigam evidenciar isso por números, até para a gente deduzir valores e entender de fato esse conceito, né? Se eu parto da premissa que o ativo é igual a passivo mais PL, quando eu falo passivo mais PL, é aquele passivo total, tá? É capital de terceiro mais o capital próprio, tá? Lá no balanço patrimonial. E aí aqui eu dou o valor do ativo total, R$100, e o valor do passivo, R$40, tem como eu deduzir o valor do PL? Tem, porque trata-se de uma equação matemática. Então, se eu falo que 100 é igual a 40 mais x, eu sei que x é igual a 60. Então, aqui eu substituo x por PL, patrimônio líquido, que eu estou partindo dessa equação aqui, ó. Ativo é igual a passivo mais PL. Então, ó, por óbvio, PL é igual a 60. Por quê? 40 mais 60 é igual a 100. Então, conhecendo e relembrando dessa equação, eu consigo aí evidenciar quando eu não sei o valor do passivo e tenho o valor do ativo e do PL, quando eu não sei o valor do ativo, mas eu tenho o valor do PL mais o passivo. Então, por equação matemática, eu consigo deduzir qual é o valor daquele que esteja faltando, tá? Então, isso tem que ficar bem vivo na cabeça da gente. Ok. Então, visto sobre os elementos patrimoniais e a equação fundamental da contabilidade, relembrando isso, é uma das coisas que a gente viu lá nas nossas primeira e segunda aula dessa unidade curricular, a gente vai relembrar a fala sobre recursos, tá? O que são recursos? São valores, né? Dentro daquele patrimônio, que é dentro do ativo, passivo, mais PL. Então, de um lado aqui nós temos o ativo total, do outro lado nós temos o passivo total. E o que é o passivo total? É o passivo mais o PL. A soma desses dois é igual ao meu ativo total. Então, quando a gente fala de origem e aplicação de recurso,
a gente sempre vai lembrar dessa movimentação aqui, ó. Tudo que está aqui do lado das obrigações, do lado aqui do passivo, são as origens dos recursos. E tudo que está aqui do lado do ativo é a aplicação do recurso. Então, aí é que a gente vai entender também a origem, a base daquela fundamentação da partida dobrada, né? Do débito e do crédito. Então, tudo tem um pé e um contrapé. Tem uma partida e uma contrapartida. Então, é partindo desse princípio que existe a origem e a aplicação desse recurso para compreender a movimentação do patrimônio. Tá? Então, aqui que a gente vai compreender a movimentação do patrimônio. Por que que o lado do passivo, prestem bem atenção, por que que o lado do passivo a gente tem como origem dos recursos? Porque é daqui que surge todos os recursos da empresa para que ela aplique no ativo. Vamos ver um exemplo? Para a empresa começar, ela não tem que ter o capital do sócio? O capital do sócio está onde? Ele é alocado aqui no PL, no patrimônio líquido. Então, para se começar a empresa, para se originar uma aplicação de recurso, ela vai iniciar aqui no PL. O sócio vai introduzir o capital dele aqui dentro, né? Vai creditar o PL, porque o passivo tem origem credora, então vai aumentar esse PL. E vai aplicar onde? Se for em dinheiro, vai aplicar no caixa. Se for um dinheiro no banco, vai aplicar na conta banco. Se essa origem for um carro que ele estiver integralizando, vai aplicar na conta de veículos. Se esse sócio estiver originando um capital por meio de uma mercadoria, vai ser aplicada onde? Na conta de mercadorias para revenda. E assim sucessivamente. Então, vocês precisam sempre lembrar desse movimento. A origem e a aplicação do recurso. O recurso precisa originar de algum lugar. E depois ser aplicado aonde? No ativo, que é onde vai ser a unidade que vai gerar recurso, vai gerar a operação da empresa. Então, a gente precisa sempre lembrar, passivo é a origem, ativo é a aplicação desse recurso. Então, agora a gente falou do PL. Vamos dar um exemplo aqui do passivo. O que é o passivo? Vamos lembrar da continha fornecedores, que são os fornecedores de mercadoria para revenda. Se você fez uma compra, você adquiriu uma obrigação, se você ainda não pagou. A gente sabe que existem dois fatos, né? Uma coisa é comprar, outra coisa é pagar. Então, eu só falei da compra. Então, se você comprou uma mercadoria, vai ficar devendo o fornecedor. Então, se você comprou essa mercadoria, a aplicação desse recurso vai estar onde? No ativo, na continha mercadorias. E mercadorias é um bem, não é mesmo? Então, você consegue nesse a origem. Da onde está originando esse recurso? Da continha de fornecedores. Aonde ela está sendo aplicada? Na continha de mercadorias. Então, é a ação e reação, é a partida e a contrapartida. Tá? Por isso, um lado tem natureza devedora e o outro lado tem natureza credora. Então, por que o passivo... Agora vamos aprofundar um pouco mais a discussão. Por que o passivo tem natureza credora? É porque o Luca Pacioli, lá, quando inventou a partida dobrada, ele quis que fosse assim? Não, porque quem são o passivo da minha empresa? São os credores, são aqueles para quem a empresa está devendo. Por isso, ela tem natureza credora. Já o ativo da tua empresa, ele tem natureza devedora, é sempre com a visão de fora, de cima, né? Como a gente começou a mostrar o slide aqui. É você com a visão de fora, dizendo, ó, o que está aqui dentro é devedor. Por quê? Quem está lá fora me devendo é que são meus credores. Então, eu tenho direitos contra ele. Então, eles são meus credores. Então, por isso que o meu ativo é devedor. Tem natureza devedora. Né? Então, a ideia é sempre essa. Quando você deve, você é um credor de alguém. Não um devedor. Né? Perdão, ao contrário. Quando alguém te deve, esse alguém é seu devedor. Então, são seus credores.
Então, é a mesma ideia aqui na contabilidade, na demonstração do patrimônio. Então, por isso, passivo são teus credores, né? Tem natureza credora, porque você olhando para fora, aqueles a quem você está devendo são teus credores. E do lado do ativo é o contrário. Aqueles que estão lá fora são seus devedores. E você que é credor daqueles que estão lá fora. Então, isso a natureza do ativo é devedora. Tá? Espero que com isso fique um pouco um entendimento mais claro sobre a natureza, tá? E principalmente da onde que ela surge, que é da origem e aplicação dos recursos. Daí, a gente vem aqui pro ativo, exatamente para corroborar isso que eu acabei de falar para vocês. Ativo tem natureza devedora. Quem são os ativos? Bens e direitos. Então, bens e direitos têm natureza devedora. Por isso, na hora da gente lançar a débito ou a crédito, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a natureza da conta. Então, você sabe classificar. Pô, um caixa tem natureza devedora. Por quê? Porque ele é do ativo, ele é um bem. Um contas a receber, ele tem natureza devedora. Por quê? Porque ele é um ativo, ele é um direito. Então, eu vou evidenciar. Se eu vou aumentar o saldo dele, naquele fato, eu lanço a débito. Ó a setinha aqui, ó. Porque tem natureza devedora. Se for o contrário, eu faço o contrário. Eu lanço a crédito. Então, a gente precisa regulamentar esse pensamento. Sempre primeiro classificando a conta, saber se ele é ativo ou passivo, identificando se é bem, direito ou obrigação, e depois saber da natureza dela. Tá? Se tem natureza devedora, porque o ativo tem natureza devedora. O passivo tem natureza credora. Tá? É o que nós vamos ver agora. Então, estamos falando somente de ativo. Ativo tem natureza devedora. Então, se o fato contábil aumenta seu volume ou o seu saldo, você lança a débito, porque é a natureza devedora. Agora, se for o contrário, esse fato contábil, ele está diminuindo o volume dessa conta que é devedora, né, que tem natureza devedora, está diminuindo o seu saldo, você lança a crédito. Olha, deixa eu ver aqui se tem mais alguém querendo entrar, porque está pitando aqui. Tem não. Vamos para frente. Agora, a gente volta lá no passivo, que tem natureza credora. Então, passivo são as obrigações. Quando eu falo passivo aqui, é o passivo mais o PL, tá? É o passivo total. É o lado do passivo ali. Então, são todas as obrigações da empresa. Ou seja, tem natureza credora porque ali, né, vão estar os teus credores, para quem você está devendo. Toda vez que aumenta o volume dessa conta, você lança a crédito, porque a natureza é credora. E o contrário, você faz o contrário, lança a débito. Se estiver diminuindo o volume dessa conta, o saldo dessa conta. Então, se o fato contábil estiver diminuindo, você lança a débito, porque a natureza dela é credora. Então, mais uma vez, para a gente fixar. Primeiro, identifica a classificação do patrimônio. É um bem, é um direito ou uma obrigação? Identificou? Vai saber se ele está no ativo ou no passivo. Aí você vai saber, ativo, natureza devedora, se essa conta estiver aumentando o crédito, aumentando o seu valor, débito. Se estiver diminuindo, crédito. Ao passo que no passivo, que tem natureza credora, se estiver aumentando o seu volume, aumentando o seu saldo, ó, a setinha aqui, ó, você lança a crédito.
Do contrário, se estiver diminuindo, lança débito. Temos que fixar isso. Se não compreendermos isso, fica difícil fazer lançamento contábil. Então, exercitem isso. Fiquem olhando para as contas patrimoniais, identificando ativo ou passivo, natureza devedora ou credora. Se ela estiver aumentando e a natureza devedora, lança a débito. Se ela estiver diminuindo, só faça o contrário, lança crédito. É passivo, natureza credora? Se estiver aumentando o volume, o seu saldo, lançamento a crédito. Se estiver diminuindo, lançamento a débito. Beleza. Aqui nós temos o PL, que, como está do lado do passivo, é a mesma coisa, natureza credora, é o capital próprio, né? Então, aumentando, crédito, diminuindo, débito, tá? Então, por isso nós temos aqui ativo, passivo e PL. Ativo todão aqui, passivo e PL todão aqui desse outro lado. Saindo dos recursos, né, entendendo, relembrando essa origem e aplicação de recursos, sabendo por que o passivo é natureza devedora, perdão, o ativo é natureza devedora, o passivo natureza credora, a gente vem para as formas de aplicar o capital. Existem duas formas. Como é que se aplica o capital? Lá na origem, capital próprio, capital de terceiros, como a gente já viu também em sala de aula, né? Capital próprio é o PL. Então, é o capital próprio da empresa. Ou seja, é aquele passivo não exigível. É aquela obrigação que não está sendo exigida para a empresa a todo momento, né? Que é o capital do sócio. O sócio coloca o seu dinheiro lá dentro e não fica ele não pode exigir esse capital de volta o tempo inteiro. Ele tem formas de ser remunerado. Distribuição de lucro, juros sobre capital próprio, dividendos e por aí vai. Então, por isso é chamado de capital próprio ou PL. Capital de terceiros é o passivo, né, que são aqui representando nesse balanço patrimonial aqui pelos fornecedores. E tem demais, impostos a recolher, contas a pagar, empréstimos a pagar, tudo isso é passivo, é capital de terceiro, é capital exigível, ou seja, está sendo exigido da empresa a todo momento, ali no seu vencimento. Se você comprou, você tem que pagar. Se você deve imposto, você tem que pagar no vencimento, tá? Então, diferentemente do capital próprio aqui no PL, é como se fosse uma obrigação da empresa para com os sócios, mas não fica sendo requisitado para o sócio o tempo inteiro, senão a empresa não giraria, né? Ele não teria que colocar o capital lá dentro e ficar exigindo esse capital o tempo inteiro para voltar para ele. Por isso, é um capital arriscado, onde ele vai depender da empresa dar lucro, para ele poder ter o rendimento desse capital. Mas ele fica lá parado, girando na empresa. Aplicado, né? Aplicado aonde? Lá no ativo que a gente acabou de relembrar. Porque é uma origem aqui no PL e o ativo é a aplicação desse PL. Agora, nessa forma gráfica aqui com números, vai ficar até um pouco mais fácil da gente compreender. Então, nós temos aqui, ó, ativo e passivo. Ativo total e passivo total aqui embaixo, tá vendo? Ó? 265 mil igual ao passivo 265 mil. Ou seja, esse balanço está batendo, tá ok? Está fechado. Aí a gente analisando esse balanço e essas formas, essas duas formas aqui, ó, de aplicar o capital, então, relembrando, é o capital próprio e o capital de terceiro, aí eu posso fazer uma pergunta, que pode ser um exercício, pode ser na prova, pode ser um trabalho, pode ser um concurso. Qual é o capital próprio, olhando esse balanço patrimonial, qual é o capital próprio dessa empresa? Está na cara aí, né? 265 mil? Não. O capital próprio dessa empresa, 250 mil, que é o capital social, né? Que a gente acabou de ver aqui. Capital social. 250 mil, capital próprio. Que vem do PL,
origem de recurso. Então, tá aqui, 250 mil seria a resposta. Aí se perguntassem para vocês, dentro desse patrimônio, qual o valor do capital de terceiros? Então, tudo que estiver aqui dentro do passivo, tá? Então, nesse caso, capital de terceiros, 15 mil reais, que vem lá do passivo, origem de recurso. Então, assim, a gente relembrou as duas formas de aplicar o capital. Capital próprio e capital de terceiros. Então, a gente consegue ver que esses 200, aí, somando 250 mais 15, nós temos o passivo total, que é 265 mil. Aqui a gente consegue ver aonde que esses 260 mil está aplicado. Está aplicado todo ele aqui no ativo, ó. Basicamente, em quais contas? Lá no banco e na conta estoques, né? Então, a gente consegue até ver aqui. Parte desse fornecedor está aqui no estoque e o restante está aqui, o capital social. Parte do capital social foi em estoque, né, que foi os outros 15 mil, e o restante ficou aqui no banco em dinheiro. Então, aí completa aqui e fecha o ciclo. Por isso, galera, que a contabilidade é linda. A contabilidade é o amor da minha vida. Não tem como você errar. Você olhando os números, compreendendo a essência, você consegue identificar até o que aconteceu dentro da empresa. Olha aqui, raciocina comigo. Não estou dizendo fato nenhum para vocês, o que aconteceu, não. Nós estamos olhando o balanço patrimonial frio. Ó, a empresa tem 250 mil lá no PL, 15 mil no passivo, lá em fornecedores. Tem 235 mil no banco e 30 mil no estoque. Vamos raciocinar. Agora nós estamos aprendendo a pensar contabilmente, entendendo a origem e a aplicação do recurso. Partida e contrapartida, né? Vamos pensar. Poxa, se aqui o passivo total, esse 265 mil, que 250 mil é capital do sócio e 15 mil é uma compra que ele fez em fornecedor que ficou devendo. É uma obrigação que ele ainda tem que pagar, tá aqui no passivo. Como que ele está distribuído aqui dentro do ativo? Fácil, né? 15 mil está aqui em estoques, que é fornecedor. Então, fornecedor é quando a gente compra mercadoria para estoque. Então, a gente sabe que 15 mil está aqui dentro, ó. Foi pago aí pelo banco. Porque é a diferença dos 250 para os 235 que está lá em dinheiro no banco. Então, a diferença dos outros 15 está a pagar. Os outros 15, ele pagou com dinheiro que estava lá no banco. Porque é o que sobrou dos 250 que está aqui no PL. Então, 250 menos 15, deu para deduzir que ele tirou aqui do banco, pagou o fornecedor à vista uma parte, e outra parte ele ficou devendo, que foi os outros 15 mil, fechando o estoque em 30. 15 mil mais 15 mil, 30 mil. O restante está aqui no banco, que é o que sobrou dos 15, dos 250, gastou 15, sobrou 235. Então, se eu somar 235 mais 30, eu tenho patrimônio que continua na minha empresa no valor de 265 mil reais. Então, olhando o número e conhecendo a essência da contabilidade, a equação fundamental de ativo é igual a passivo, ativo é igual a passivo mais PL, eu compreendo, eu sei até dizer o que aconteceu nessa empresa. Tá vendo tanto que é legal a coisa? Mas a gente precisa compreender e sempre relembrar desses conceitos básicos, né, do que o professor falou lá desde a nossa primeira aula, nossa aula presencial lá, tá? Sempre rememorar isso, porque os questionamentos são feitos, os exercícios, se a gente relembrar sempre disso, fica melzinho na chupeta, a gente poder responder, tá? E relembrando, o exercício que a gente vai corrigir são só questões, são questões de concurso, questão do exame de suficiência. Ah, professor, mas ainda estou no primeiro, segundo semestre, o senhor já está atacando o exame de suficiência? Exatamente. Treino difícil, jogo fácil. E aí vocês vão entender que, compreendendo a essência, vocês aqui no primeiro e no segundo semestre já conseguem responder questões do exame de suficiência. Eu sou professor de cursinho, professor de mentoria lá do exame de suficiência do Conselho Federal. Eu falo sempre para meus alunos, isso aqui vocês aprenderam lá no primeiro semestre, lá no segundo semestre da faculdade.
O cara já está formado, o cara já está no 8º semestre, fazendo exame de suficiência e caindo nessas armadilhas, que nada mais é do que conhecer a essência da equação fundamental da contabilidade. Tá? Então, por isso que eu gosto de firmar isso com essa galera aqui, de 1º, 2º, 3º semestre. Eu bato firme, para que vocês aprendam isso aqui e não esqueçam jamais. Eu tenho um aluno meu, do que está cursando 4 semestres, que quis fazer a mentoria comigo, fez o exame de suficiência e passou, ano retrasado. Fez a mentoria, eu fiz a mentoria com ele. Não, eu quero fazer para testar, para saber se essa teoria sua ela é boa mesmo, não minha, né? Mas de que alunos do 1º, 2º, 3º semestre têm condição de passar. Tem. Tem alguns assuntos que ele ainda não viu? Tem. É o que você vai errar. Mas a maioria é contabilidade geral, conteúdo. Você viu isso aonde? Lá no passado. Então, você tem condição de passar, porque o exame de suficiência, ele pede 50% do conteúdo dele é contabilidade geral. Então, se você acerta mais uma ou outra questãozinha ali, de ética, de direito, uma coisinha você passa. Porque o que ele pede é só 50% de acerto. Então, não tem esse bicho de 7 cabeças, tá? Não tem, não. É isso. Então, aqui a gente entendeu essa forma de aplicação, bateu esse papo para a gente rememorar essa equação. Aí agora a gente vai para a norma. Lembrando que essa norma aqui está publicada, foi o nosso arquivo número 1 que a gente publicou lá no primeiro mês de aula, tá? Onde depois de eu apresentar para vocês o que é ativo, o que é passivo, balanço patrimonial, entender essa metodologia, né? A gente carimba com a norma, e está publicado lá desde então. Porque, professor, isso é norma? Onde está escrito isso na norma? No CPC está aqui, o CPC 00, que é a de estrutura, da estrutura contábil, né? Onde vai dar o conceito de ativo, conceito de passivo, conceito de patrimônio líquido, né? Então, o que está escrito lá? Está escrito o seguinte, isso é teoria pura, tá? Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Poxa, professor, muito técnico. Ainda bem que o senhor não começou falando de ativo com essa tecnicidade toda. Não é pedagógico começar falando sobre isso. É pedagógico falar do jeito que a gente vem tratando, né? Pegando na cadeira, mostrando o pincel, para a gente compreender melhor o que é um bem, né? O que é um direito. Mas eu não deixo de corroborar com a norma, sempre passando a norma para vocês. Porque, para que vocês não esqueçam que tudo está normatizado, tudo é um fundamento. Não é da cabeça do professor. Está lá no livro de vocês, está lá na legislação, está lá na norma contábil. Então, qual é o conceito de passivo? Passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefício econômico. Olha o benefício econômico de novo aqui, ó. Né? Ou seja, você tem que ser utilizado para benefício econômico daquela entidade. Se não for, não é passivo nem ativo, não é nada, não pertence à entidade. Né? Bens, direitos e obrigações. Olha lá o conceito de PL. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Ele está falando em matemática pura. O que é PL? Ativo menos passivo. Vamos voltar lá para a equação patrimonial e ver se essa norma está doida. Aqui, ó. O que é PL? Ativo, 265 mil menos 15. 250 mil é PL. Ativo menos passivo é igual a PL. Então, vamos lembrar lá no conceito lá que a gente viu no início da aula de hoje, né, de o que é equação fundamental. Tá aqui, equação fundamental. Ativo, né, é igual a passivo mais PL. E o contrário também vale. Como é uma equação matemática, né? Se você passa o passivo para... Agora vamos ver matemática. Uma equação fundamental de 1º grau, que a gente vê lá na 4ª série, 3ª série do primário. Se o passivo, que é positivo, a gente passa para cá, ele fica negativo. Então, ativo menos passivo fica igual a mais PL, igual a PL. Então, vamos passar o PL, que é positivo, para o lado de cá do sinal. Ele vem negativo. Então, ativo menos PL é igual passivo. É equação matemática, galera. É joia? Tá? A norma não está falando bobagem. E nem o professor de vocês.
É isso. Passamos um pouquinho aí, né? São 20h36 aqui no meu relógio. Esse é o momento que eu abro os microfones aqui para a gente trocar uma ideia e cair lá para a correção do exercício. Então, fiquem à vontade aí. Pode abrir o microfone e meter bala. O exercício que o senhor vai corrigir é aquele que o senhor tinha postado no mundo, que era para responder? Carol, tá baixo o teu áudio, Carol. Peraí. O que você perguntou? O exercício que o senhor vai corrigir é aquele que o senhor postou no mundo, que a gente respondeu? Isso, esse último agora que vocês entregaram. Ah, tá ok. Mas já até é bom já ir pegando ele aí, todos vocês. Alguém mais, gente? Fiz aqui mais uma forma da gente fixar o conteúdo, para que a gente consiga fazer os lançamentos com mais facilidade. Ficou tranquilo? Deu para poder pegar aí? Teve alguma dificuldade? Manda aí, manda aí. Bom, diante desse silêncio ensurdecedor, então eu creio que ficou a contento, né? Então, posso começar lá a correção do exercício? A dificuldade sempre vai vir no exercício, né, na verdade. É, né? Mas a questão, a essência, a explicação, ficou tranquilo? Ficou bem tranquilo. Para mim ficou ótimo. Legal. É aplicar isso no exercício. Aí a gente ia exercitando que a gente vai indo aí à excelência. Então, vamos adiante, galera. Então, eu vou fechar o áudio, fecho o áudio aí, e eu vou passando item a item, questão por questão, para não passar nenhuma. Se tiver alguma dúvida, grava aí, e aí quando eu abrir o áudio, a gente manda bala, tá? Nas dúvidas de vocês. Deixa eu publicar aqui o exercício. Cadê? Não é este. O exercício está aqui. Então, vamos lá. Estão enxergando aí a lista de exercícios? Para aumentar aqui um pouquinho. Sim, tá ótimo. Beleza? Deu um zoom aí. Tá estourando não, né? Mais uma vez, só para a gente... eu até fiz um texto grande lá no Moodle, explicando a metodologia para que vocês entendam, né? E aqui a gente está tratando num curso universitário, né? Só tem adulto aqui, não tem criança. Eu gosto de trabalhar com exercício e gabarito. Por mim, eu passo todos os gabaritos para vocês. Eu não gosto de passar porque eu gosto que vocês pesquisem. Por isso que a maioria, voltando à ideia do conteúdo, do exercício, que é trazido por uma banca de concurso, por uma banca de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, para que vocês sintam, de fato, como é lá fora, tá? E como que está sendo cobrado isso? Quais são os peguinhas que o pessoal está fazendo lá fora? A gente estava até discutindo aqui antes, né? Eu gosto de trazer isso para a sala de aula, não que eu vou fazer uma prova com peguinha, uma prova... É baseado nos moldes das questões do ENAD, das questões de concurso? Sim, porque vocês estão sendo treinados para isso. Tá? Então, são exercícios, é uma metodologia de cobrar um conteúdo que é aplicado aí fora. E eu gosto que meus alunos já vão treinando com isso. Isso é bom, é interessante. Tá? Então, esse é o meu pensamento. Então, quando eu passo esses exercícios, a maioria deles tem na internet lá o gabarito. Agora, como é que eu peço para vocês resolverem? Façam pesquisando, pega na aula do professor, pega no material que você fez em sala de aula, no seu caderno, tenta rememorar o que o professor vem falando em sala de aula, as dinâmicas que a gente faz, os trabalhos em grupos. Isso é que enriquece. Isso é que nos dá ali poder de criticidade até, para a gente dizer se uma questão dessa tem duplo sentido, se tem duas questões para marcar, professor, não concordo com o gabarito,
né? Muitas vezes eu coloco até questões que tem recurso, tá? Que tem duplo sentido, dupla marcação, para ver como que está esse discernimento de vocês, tá? Então, é muito uma prática que eu utilizo, tá joia? Então, essa é a minha intenção. E, tendo o gabarito, você também tem condição de ver se você está acertando ou não as suas respostas, né? Deixa para ver gabarito ao final, né? Depois que você fez tudo, tirou todas as dúvidas, né? Pesquisou bastante, o bem é só para vocês, certo? Então, vamos aí. O registro sistemático nas contas e a possibilidade de apuração dos saldos após cada lançamento efetuado é uma característica do livro contábil denominado, e aí tem registro de duplicatas. Primeiro, registro de duplicata é livro? Não. Só existem, basicamente, livro razão e livro caixa, né? Que a gente aprendeu até hoje. Então, primeiro, perícia é livro? Registro de entrada é livro? Não. É um componente de um dos livros, mas registro de entrada não é livro em si. Então, aí, por eliminação, a gente eliminava esses três, né? Então, sobraria quem? Livro caixa e livro razão. Ah, professor, vou marcar livro razão, porque o senhor está mais falando de livro razão, né? Não, vou marcar porque a gente conhece o conceito de livro razão. Registro sistemático nas contas. Possibilidade de apuração de saldo. Não é livro caixa. É livro razão. O que vai ter lá no livro caixa? Só a entrada e saída do recurso do caixa. Livro razão, não. É sistemático de todas as contas. Seja do ativo, seja do passivo, ou seja do PL. Né? E principalmente com ele lá, na nossa representação gráfica, que é o razonete, que a gente, né, trata como se fosse o livro razão aqui, para o nosso meio acadêmico, é a apuração de saldo. Depois de todos os lançamentos, o que a gente faz no final? Tira o saldo. Tudo que tem no lado do débito, tudo que tem ali no lado do crédito, e depois faz um encontro de contas, né? Um menos o outro. Débito menos crédito. Ali você tem um saldo. Se ele é devedor, se ele é devedor. Então, marcação aqui, letra C. Livro, razão. Número 2. Nele são lançados com individualização, clareza e indicação do documento comprobatório dia a dia todos os acontecimentos que ocorrem na empresa, que provoquem ou que venham provocar modificação do patrimônio empresarial. O trecho acima faz referência ao livro diário. Opa, diário também é um livro. Livro caixa também é um livro. Livro razão também é um livro. Livro contas correntes não é um livro. Livro contas a receber também não é livro. Então ficou entre esses três, né? O que é o livro diário? É um registro dia a dia? É. Tá? O livro diário é um registro de todos os lançamentos daquele dia. Não é por conta, igual é o razão. É por dia. Então, já começamos a pender para o lado do livro diário aqui, né? Mas vamos ler tudo. Nele são lançados com individualização, clareza e indicação do documento comprobatório, dia a dia, todos os acontecimentos que ocorrem na empresa que provoquem ou venham provocar a modificação do patrimônio. Então, a gente sabe que aqui não está falando de livro caixa. Pode estar falando do livro razão ou livro diário, né? Então, a gente fica pendente de marcar aqui ou o livro razão ou o livro diário. E aí, o que vocês marcariam? Nessa número 2, eu quero que vocês abram o áudio aí e vamos discutir. Pesquisaram no material? O que vocês buscaram de conceito para responder essa número 2? Eu marquei razão. Pelo conceito que eu achei nos seus próprios slides. Marcou livro, razão. E os demais?
Ninguém mais? Eu marquei diário, porque na própria questão fala individualização, clareza, indicação do documento comprobatório, dia a dia. E eu pesquisei no Google que no diário que pode ser marcado as contas do dia a dia. Legal. Então nós temos marcação do razão e marcação do diário. Boa. Quem mais? Quem mais queira discutir aí conosco? Bora, povo. E aí, é razão ou diário? Eu tenho até meia-noite aqui, eu tô tranquilo. Nós temos um empate aí. Alguém tem que desempatar esse trem. Razão, razão, razão. Pronto. Por que razão? Calma, eu tenho que achar a questão que eu acabei de fechar ela, mas é aquela questão sobre o livro lá. É? É porque. Pera, eu lembro até da explicação do senhor. Professor, eu marquei Da razão sua também. explicação, para falar a verdade. Sobre o livro Razão. Calma, professor, relaxa aí. Mas e aí, por quê? Eu tenho que achar a questão para eu fundamentar, calma. Eu vou achar. Professor, eu marquei razão também. Marcou razão também, mas por qual motivo? Pelas explicações da aula passada, eu acho que é razão, né? Eu marquei razão. Mas e aí, pelas explicações da aula passada, mas qual aspecto mais relevante que te levou a marcar como razão? Porque ele comprova como eu posso dizer, todos os lançamentos. Ele fala, é meio que, ó, isso aqui foi feito aqui de tal forma e tal forma. Então, assim, acho que até por isso que ele se chama razão, pelo fato dele comprovar o que foi feito no lançamento. Eu acho que. Eu acho não. Tá, o que eu li estava falando que também é porque ele pode provocar mudanças no patrimônio empresarial. Mas e o livro diário, não? Calma aí, deixa eu só achar o slide. Pega, né? E aí? É bom essas questões? Professor, Diga lá. eu coloquei razão porque, sendo bem Você sincero, deu- porque eu deu- não lembro do senhor ter falado do livro diário. Ah, tá. E aí eu fui por exclusão, né? E aí exclui essa. Na verdade, fiquei com dúvida nelas duas, né? Diário e Aham. razão. E eu não tava lembrando. Aí eu falei, marquei razão por isso. Então foi meio que um chute, né? Também intuitivo, né? É. Então vamos lá. Vamos pensar. É a hora. Não está sendo publicado aí, não, né? Deixa eu publicar para vocês. Nele são lançados com individualização, clareza e indicação
do documento comprobatório dia a dia, todos os acontecimentos que ocorrem na empresa, que provoquem ou venham provocar modificação no patrimônio. Quem marcou livro razão, tá certo. Quem marcou diário também. Por quê? Ué. Essa é uma das questões que cabe recurso, tá? Por dois motivos. Quem foi que me falou livro diário aí? Eu não vi quem foi. Não fui eu que marquei o livro diário. Quem tá falando? Carol. Carol, Isso. você não marcou errado não, Carol. Tá? Essa questão é dúbia. Tá? Qual que é o gabarito do concurso? Ele marca a letra C, razão. Porque o que ele entende? Lançados com individualização. Razão lança conta a conta. É individual, como a gente viu. Tá? Clareza e indicação do documento comprobatório. Lá no razão tem tudo isso. Acontece que o razão, ele não tem característica de dia a dia. Que pegou foi aqui. Ele não deixa de estar o dia a dia, mas não é característica dele. Por quê? O razão está lançamento de todos os dias. Vai estar lá dia a dia? Vai. Mas não é por dia. Então, aí é que dá a confusão com o livro diário. O livro diário, o que ele é? Ele é todo o lançamento daquele dia, como o nome diz, diário. Então, vai ter débito e crédito daquele dia somente. O razão não, ele é o razão daquela conta, é o saldo daquela conta, de todos os dias do mês. Por isso, saldo. Entendeu? Todos os acontecimentos daquela conta durante o mês. Então, não é por dia, é por conta. Por isso, o saldo. Já o diário, não. O diário vai ter várias contas que aconteceu no dia 1, só a movimentação do dia 1. No dia 2, só a movimentação no dia 2. Então, se o caixa movimentou no dia 1, no dia 1 só vai ter os valores que foram movimentados no caixa no dia 1. Na conta banco, só foi no dia 2, só vai ter o valor movimentado no dia 2. Não tem um saldo do razão como um todo, entende? Então, isso aqui é que confunde a questão. Então, eu coloquei ela de propósito para gerar essa discussão. E gerando essa discussão, a gente entende o conceito livro diário e livro razão e entender a diferença dos dois. Então, lá no nosso material, ele trata, porque é como trata a norma, né? Agora, o que pega e confunde é esse dia a dia. Então, se fosse numa prova, a gente aceitaria uma marcação do diário, mas, de fato, a marcação dele é razão. Então, ele pecou, o elaborador desse conceito e dessa questão, ele pecou aqui, ó, quando ele coloca dia a dia. Não. Se ele coloca aqui todos os dias, top. Aí não dava para confundir com diário. Mas como coloca dia a dia, dá para confundir com diário e seria aceito essa letra A. Beleza? Professor, em Ele caso de pecou prova de no... concurso. Em caso de prova de concurso, no caso, Oi? essa questão entraria como recurso? Entraria com recurso. E se eu não me engano, essa daqui entraram com recurso. Tá? Certo. É uma das que entraram com recurso. É igual numa prova, por exemplo, uma questão dessa eu teria que anular. Porque se a argumentação fosse essa que eu estou dando a vocês, se o aluno me argumentasse dessa forma, eu entendi que ele entendeu o conteúdo, eu vi que essa palavra dia a dia pode dar duplo sentido, tá? Então eu deixaria ela como um ponto ganho para vocês. O que eu gosto disso? Para a gente discutir o conceito. Então, vamos entender a diferença de livro diário e livro caixa. Livro diário é lançamento do dia. O livro diário é isso. O livro razão é conta a conta, individualizada. É aquela conta com todos os lançamentos daquele período. Se é um mês, é todos os lançamentos do mês. Não é por dia, igual o livro diário é. Tá? Essa é a diferença de um e do outro. Assim como tem lá no livro de vocês, nos primeiros capítulos, ele trata lá sobre um a um do livro diário, livro razão, né? E nos nossos slides aí.
Essa é a diferença, então, a marcação correta, né? A mais correta é razão, mas quem marcou diário também não está errado. Espero que tenha entendido aí. Número 3. Número 3. A equação patrimonial, aquela que a gente relembrou de novo aqui, né? Para a gente poder, não foi à toa, a gente poder discutir. A equação patrimonial demonstra que o total do ativo é exatamente igual ao total do passivo. Gente, não está pedindo para você pensar, ele está afirmando. De novo, ó, a questão já está dizendo, já está montando para você a equação patrimonial. Ativo e o total do passivo. Exatamente igual. Gente, o que é exatamente igual? É exatamente igual. É um, é dois, é dois. Não é um e o outro é 1,5. Ah, professor, mas foi só meio. Não é exatamente igual. Tá? Tem que ser igual, tem que fechar, tem que bater igual boca de bode. Se não bater, não bateu. Não é balanço patrimonial. Não é nada. Não serve para nada. Tá? Perante a norma. Não é o professor que é chato, não. Além de chato, é a norma quem diz, tá? A situação patrimonial denominada pela expressão passivo a descoberto ocorre quando a gente viu situação líquida patrimonial. Também está lá no materialzinho publicado para vocês, desde os primórdios da nossa disciplina. Letra A. Total dos passivos da entidade é maior que o patrimônio líquido. Quando ele fala esse total dos passivos, é aquele total, o capital de terceiro lá. É maior do que o patrimônio líquido? Não sei. Letra B. Total dos ativos da entidade é maior que o total das suas obrigações com terceiros? Não sei. Passivo exigível da sociedade é maior que o total dos seus ativos? Não sei. Ativo diferido da entidade é maior que o capital social? Não sei. A letra D, que a única coisa que eu não falei com vocês foi sobre ativo diferido, tá? Isso é uma questão de concurso e ativo diferido nem existe mais, que são as despesas pré-operacionais. Mas nem precisava conhecer o conceito disso para saber o que é um passivo a descoberto. Levo para o fórum de vocês e indago. Responderam qual item desse daqui? Eu respondi a letra C, que o passivo exigível da sociedade é maior que o total dos seus ativos. Por quê? Porque o passivo a descoberta normalmente acontece quando o ativo é menor do que o passivo exigível. E você tem uma explicação por que ele seria... Marquei a mesma opção. Oi? Marquei a mesma opção da Rafa. Mas e aí? Vocês conseguem pensar o porquê desse nome a descoberto? O que isso significa? Eu acho que... Ou seja, porque o ativo, por exemplo, se a empresa tivesse que pagar todas as dívidas naquele momento que foi feito o balanço, o ativo não cobriria suas dívidas. Então, por isso que fica passivo a descoberto. Não sei. Estão vendo aí o balanço? Muito boa a tua explicação, viu? Parabéns. É exatamente isso. Estão vendo aí o balanço? Rafa é a mais braba. Oi? A Rafa é a mais braba. Eu vou juntar com ela. Olha só. Vamos entender aqui essa realidade. Ele tem um ativo que são os aspectos positivos, né? Bens e direitos, né? Que sobrepõe a obrigação com terceiros, né? Aquele passivo exigível. Com esse ativo que ele tem, ele dá conta de pagar suas obrigações aqui exigíveis? Sim ou não? Sim. Sim, né? Ele tem 235 pau no banco. Tem 30 mil de estoque. Não dá conta de pagar 15 mil de fornecedor? Dá. É uma situação legal dessa empresa?
Cri, cri. Não ouvi, professor. Você pode repetir? É uma situação legal dessa empresa? Bacana. Sim, é uma Boa. situação legal. É bom, tá legal, não tá? Com esses 235 mil que ele tem no banco, com esses 30 mil que ele tem de estoque, ele consegue pagar esses 15 que ele deve? Consegue? Consegue. Consegue. Então, poxa, tem uma situação líquida positiva. Tá bom o troço para ele. E se fosse o contrário? Ele tivesse 235 mil aqui no passivo e 15 mil aqui no banco, mais 30. Situação líquida negativa, não tá legal, pô. O que ele tem de ativo não paga o que ele está devendo. Então, quando a gente olha aqui e fala do passivo a descoberto, passivo exigível maior que o total dos seus ativos, é exatamente isso, né? É quando o passivo exigível, ou seja, tudo que ele deve para terceiros, é maior que o total do ativo dele. Então, ele está com passivo a descoberto. Tá? Então, por isso, a marcação é a letra C. Quem tem ainda alguma dúvida, vocês têm isso lá no slide, o professor já explicou para vocês lá no passado, deu uma relembrada lá. Mas eu creio que não tem mistério. Ou é positivo, ou é negativo, ou é nulo, ou é descoberto. Né? Então, é tranquilo isso. Tá? Podemos passar para o número 4? Sim. Podemos? Gente, tem alguém aí? Pode, professor. Vamos lá, vamos mandar bala. Número 4. No patrimônio da empresa, qual das contas contábeis abaixo é considerado um direito? Essa eu botei porque é mole, né? O que vocês responderam aí? A letra E, contas a receber. Por que a letra D não? Ué, porque Porque é uma obrigação, salário a pagar é uma obrigação, contas a receber é um direito. Direito Muito que a empresa bem. tem. E por que caixa não? Que um Porque peça caixa é bem. Excelente, é um bem. Né? Então, Isso, de fato, bem. a marcação aqui, a letra E, contas a receber, é um direito a receber. Isso aqui eu acho que é tranquilo, né? Já está bem pacificado isso. Número 5. Com referência às contas contábeis patrimoniais, ou seja, bens, direitos e obrigações, lá do balanço patrimonial. Eu mostro para vocês. O ativo, que é ele começa a subdividir o ativo em ativo circulante e ativo não circulante. Assim como passivo circulante e passivo não circulante. Professor, o que é ativo circulante e não circulante? Nada mais é do que a diferenciação de curto e longo prazo. O que é curto prazo? Aquilo que está dentro do ano. O que é longo prazo? Aquilo que ultrapassa 12 meses. Tá? Então, é aquilo que está curto prazo em 12 meses, longo prazo que ultrapassa 12 meses. Então, se você tem um direito a receber hoje que lhe ultrapassa 12 meses, longo prazo. Ele está aqui no realizável a longo prazo, ele está no não circulante. É um subgrupo do ativo total. Assim como o ativo circulante também é um subgrupo do ativo total. Caixa está dentro do circulante? Tá, porque é o dinheiro que está ali. É um bem, já está no circulante. É dele. Banco contra movimento, está no circulante? Tá no curto prazo. Tá no prazo. Né? Agora, no realizável a longo prazo, está no não circulante. E ele está evidenciando que está após 12 meses. Então, é no longo prazo. Assim como imobilizado, está no não circulante, intangível e investimentos. É tudo que não tem liquidez imediata, liquidez no curto prazo. Professor, o que é liquidez? É aquilo que se transforma em dinheiro mais rápido. Caixa é o que tem mais liquidez. Por quê? Por isso que ele está aqui em cima. Essa ordem ela é de acordo com a liquidez, com aquilo
que é transformável em dinheiro mais rápido. Por que ele encabeça aqui? Que eu acho bonito? Não, a norma exige. Por isso que o balanço patrimonial ele tem uma ordem. E vocês estão vendo isso através de um exercício. Né? Eu gosto que vocês tenham contato com a coisa antes, para a gente conseguir ir aprofundando no conteúdo. Então, quando a gente tem um caixa aqui, que é o item de maior liquidez dentro do balanço patrimonial, é porque ele se transforma em dinheiro mais rápido. Porque ele dinheiro. Né, que eu vou pedir só para tirar, né, veta o áudio aí, que, por favor, valeu. Então, banco conta movimento está em segundo lugar. Por quê? Não é, mas, professor, não é o dinheiro que está no banco? Mas está no banco, não está lá dentro da empresa. Então, por isso ele está escalonado aí em segundo lugar, mas está dentro do circulante. É algo corrente, é algo que está ali. Né? Já está transformado, né, a curto prazo em dinheiro. Agora que o realizável a longo prazo é algum direito que vai se realizar ainda. Não realizou, é um direito, mas está a longo prazo, está após 12 meses. Tá? Investimentos. O que são investimentos? A conta investimentos. Um exemplo é a compra de uma obra de arte. Ela é classificada como investimento. Ela está lá no não circulante, uma obra de arte, porque aquilo ali, para ele vender, demora. Então, ele nem tem um prazo estipulado para vender. Então, é algo que ele nem consegue mensurar. Então, já está lá no não circulante. Já está algo que não se transforma em dinheiro com rapidez, com liquidez. Por isso, está lá no não circulante. Imobilizado é a mesma coisa. Ele não comprou para revender. Ele comprou para ficar lá, para ele usar. Então, está lá no não circulante. Ou seja, não tem liquidez quase que nenhuma. Né? Ele não comprou para ser vendido, comprou para ser usado. O intangível é a mesma coisa. Né? É um bem que está lá para ser usado, não está lá para ser vendido, para ser transformado em dinheiro. Né? Então, essa é a... Desligando a luz aqui. Essa é o conceito de circulante e não circulante. E quando eu vou para o passivo, o conceito é o mesmo. Passivo circulante, contas a pagar e fornecedores que estão a vencer no curto prazo, no mês que vem, no mês subsequente, no outro, no longo de 12 meses. O que ultrapassa 12 meses está lá no não circulante, como exigível a longo prazo. É o que vai ser exigido da empresa depois de 12 meses. Então, está lá no longo prazo. Tá? Então, aqui é essa subdivisão de ativo e passivo, que se subdivide em circulante e não circulante. Antigamente, nós tínhamos outros subgrupos, na Lei 6.404 de 1976, que é a Lei das SAs, ela denominava mais alguns subgrupos. Depois, com o advento da Lei 11.638 de 2007 e a 11.941 de 2009, passou a existir somente esses subgrupos, tá? Ativo circulante e não circulante, e passivo circulante e não circulante. E o PL continuou lá, tá bom? Então, vejam aqui que o balanço fecha no total, né? Se a gente somar 600 com 800, mais 3.000, mais 1.020, nós temos o valor do não circulante. Se nós somarmos o 100 mais o 900, nós temos o valor do circulante aqui do ativo. Se somarmos circulante mais não circulante, temos aí o total do ativo. Ao passo que no passivo é idêntico. 700 dentro do não. Então, se somarmos passivo circulante mais passivo não circulante mais o PL, nós temos. Explicado isso, assinale a opção que caracteriza o valor total do capital próprio. O que vocês marcaram? Letra E. Também. Patrimônio líquido. Letra E, patrimônio líquido, R$3.000, correto. Melzinho na chupeta, tá aqui na cara. Agora, se eu desse uma apimentada e colocasse assim, qual é o valor do capital de terceiro a curto prazo?
1.620. É, Quanto? 1.620. 1.620. Não escutei. 1.620. 1.620? Uhum. Por quê? Porque eles são a curto prazo e não ultrapassam os 12 meses. Tá, mas seriam quais contas aqui, nesse balanço? Fornecedores e contas a pagar. Então, nós temos aí 1.620, que é a soma, né? De fornecedor, 920 mais 700. Excelente. Alguém tem dúvida sobre isso? Posso dar mais uma apimentada. Qual o valor do capital de terceiros a longo prazo? 1.800. 1.800, porque está aqui, está dentro do passivo não circulante, né? R$ 1.800 passivo exigível a longo prazo. E se lhe pergunto, qual o total do passivo exigível dessa empresa? 6.420? Não. Por quê? Seria 3.420, porque o capital próprio não entra no passível exigível. Muitíssimo bem. Capital próprio não entra no passivo exigível, né? Não está sendo exigido da empresa. Somente o passivo circulante mais o passivo não circulante. Concorda? Então, Verdade. 3.420. É 1.620 mais 1.800. E assim a gente pode brincar com a essência, tá vendo? Eu não preciso dar fórmulas para vocês. A gente vê aí na internet, nos livros, fórmulas e fórmulas, mas é bom a gente compreender a essência que a gente mesmo cria essas fórmulas. Então, se eu lhe pergunto, passivo circulante mais passivo não circulante é igual ao passivo exigível? Você responde sim ou não? Sim. Sim, é igual a passivo exigível. E você mesmo cria essa fórmula. Então, se você tiver um exercício que está te dando qual o valor do passivo exigível dessa organização, e vai te dar lá só uma parte do valor do passivo circulante e vai te dar o valor total do passivo não circulante, né? E ele te dá lá o valor total do passivo exigível, você tem como achar uma parte do passivo circulante, porque você conhece a essência, vai transformar isso em fórmula e vai fechar o pacote. É isso que eu quero de vocês, esse pensamento, é esse entendimento da teoria. Tá joia? Então, beleza, vamos deixar as apimentações para a prova, e eu estou vendo que vocês já estão craques. Número 6. Na contabilidade, o patrimônio de uma empresa é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Contabilmente, as obrigações da empresa estão localizadas no Passivo. ABC, No ué? passivo. No Passivo. passivo, tá? Nesse caso, pode se confundir com patrimônio líquido? Não. Por quê? Porque o patrimônio líquido, gente, não se caracteriza uma obrigação de fato. Mas, professor, o senhor não falou que tudo que está no passivo é obrigação? Sim, tudo que está no passivo é obrigação. Mas o PL ele tem uma peculiaridade. A gente até costuma falar, se vocês prestarem bastante atenção, quando eu sempre falo do PL, eu falo que ele está do lado do passivo. Eu nunca falo que ele é passivo. Eu até verbalizo de uma forma que eu não gosto muito, mas pedagogicamente é melhor para que vocês entendam. Eu digo que ele é uma obrigação do sócio com a empresa. Mas é até errado dizer isso. Ele não tem obrigação nenhuma. Ele aplicou lá porque ele quis. O que ele tem direito é distribuição de resultado. Não é PL. Ele só tira PL quando a empresa acaba. Ele só tira dinheiro do patrimônio da empresa quando ela acaba, quando ele fecha. Tá? Então, quando vocês opinem falar em obrigação, 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 passivo, passivo, passivo. Tá bom? PL não é considerado, por esse aspecto, como uma
obrigação. Então, a marcação é letra E. Mas, professor, se não tivesse nada, não tivesse o passivo aqui, tivesse outra conta e só tivesse o PL como obrigação, como do lado do passivo, se eu marcasse PL, estaria certo? Aí estaria. É o único que cabia ali para poder se remeter à obrigação. Então, caberia, tá? Mas passivo aqui, é a obrigação, é o passivo. Número 7. A técnica contábil usada no registro dos fatos contábeis e no controle do patrimônio, das variações desse patrimônio, através de lançamentos de operações que o afetam quem? O patrimônio, é a letra a marcar aí. C? Escrituração. Não, é. C. Eu marquei a letra D. Escrituração. E aí? Letra D? E aí? Quem dá Eu mais? marquei a letra D também, escrituração. Gabarito lá, galera, é letra D de fato. Por que que não é demonstração? Porque a demonstração contábil é uma técnica? É. Mas não é usada no registro do fato. Ela é usada para informar o que já foi registrado. Então, por isso que o balanço patrimonial é demonstração. Ele é uma demonstração que vai informar o que já foi registrado aonde? No livro diário, no livro caixa, no livro razão. Tá? Então, a escrituração é que é o registro. É o ato de escriturar, é o ato de registrar. Então, por isso, a marcação é letra D, de dado. Agora aqui, eu fiz um exercício legal para que vocês exercitassem a classificação entre bens, direitos e obrigações, né? Lá em ativo, passivo e PL. Vamos marcar junto aqui agora. Estoque, ativo, passivo ou PL? Ativo. Ativo. Ativo, beleza. Financiamentos a pagar. Passivo. 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 Passivo, bota um pezinho aí. Fornecedores. Passivo. Então, beleza, bota um pezinho. Empréstimos a pagar. Passivo. Passivo. Beleza, passivo. Reservas. Patrimônio líquido. Muito bem. É uma continha que a gente ainda não viu, mas quando a gente pesquisa, ela compõe o patrimônio líquido. O que são as reservas? São denominados os valores do resultado, após a apuração do resultado, que são destinados ali para compor reservas para a organização. A 6.404 destina lá 5% do lucro para reserva de capital, reserva de contingência. A gente ainda vai estudar isso mais lá para frente, não nesse componente curricular. Mas a gente precisa pelo menos compreender que as reservas estão ali registradas dentro do PL. Então, bota aí, patrimônio líquido. Bancos conta movimento, que é a conta banco, né? Ativo, passivo ou PL? Ativo. Ativo, mete um azinho aí. Clientes. Ativo. Ativo. Muito bem, é um direito. Máquinas e equipamentos. Ativo. Ativo. Ativo, são bens da empresa. Caixa. Ativo. Ativo. Ativo também. Instalações, que são os prédios, Ativo. equipamentos da empresa. Ativo. Ativo. Estoques. Ativo. Ativo. Impostos a recolher. Ativo. O imposto não seria passivo? Impostos a recolher é passivo, é uma... Passivo, né? Passivo, né? Esse a recolher é denominado impostos, porque a gente lembra que é impostos a pagar. Por que geralmente fala a recolher quando fala de impostos? É a menção a recolher aos cofres públicos, né? Então, na contabilidade, a gente utiliza essa terminologia. Impostos a recolher é uma obrigação. Duplicatas a pagar. Ativo. Ativo. Passivo. Duplicatas a pagar. É passivo? Passivo, é uma obrigação, né? A empresa tem a pagar. Então, é um passivo. A outra que é... A outra que é que é ativo. receber. É mesmo. Eu fiz isso para poder vocês caírem mesmo, tá? Contrário, é.
Propositalmente. A obrigação a receber direito. Capital social. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Móveis e utensílios. Ativo. 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 Títulos a pagar. Passivo. Passivo, né? Porque é a pagar. Lucros acumulados. Passivo. PL. Do CPL, né? Patrimônio líquido. Isso, também é uma continha que a gente não aprendeu ainda, mas nada mais é do que depois da apuração de resultado, você transfere da DRE lá para o patrimônio líquido, tá? Então a gente não vai estudar isso aqui, mas a gente precisa saber que a continha lucros acumulados é uma continha do patrimônio líquido. Galera, é isso que eu tinha para hoje, tá? Deixei essa belíssima frase de Rubem Alves, espero que tenham lido e refletido, tá? Que nada mais é do que dizer, mostra a beleza da vida, depois você ensina sobre ela, e é o que a gente tenta fazer aqui na nossa contabilidade. Espero que estejam compreendendo a beleza da contabilidade quando a gente fala dela. Dúvidas, pessoal? Eu errei todas que era patrimônio líquido, porque eu achei que era só passivo e ativo. Ah, tá. Mas isso é louvável. Tinha continhas que a gente ainda não tinha trabalhado, né? A gente faz isso para poder instigar aí a consulta e tudo, né? Mas é totalmente plausível, tá? Normal isso. É importante a gente compreender que, a partir de agora, a gente aprendeu que existem mais continhas aí dentro do patrimônio líquido, né? Que não o capital social, tá? Que não somente o capital social. Então, isso aí é um dos objetivos dessa metodologia que a gente usou para poder passar esse exercício para casa. Como é que a gente sabe que você recebeu o nosso exercício ou não, professor? Cara, bom, eu recebo pelo Moodle, né? Eu recebo a relação lá. Mas pode me mandar e-mail, pode me mandar zap, confirmar no e-mail, eu confirmo para vocês. Não tem problema. Mas vocês têm também aí, quando vocês enviam, dá o recebido e a resposta, né? Aí tem a marcação lá de vocês como enviado. Aquilo ali já serve de protocolo também. Se por acaso o professor, não recebi ou não, esse protocolo do e-mail, vocês conseguem demonstrar ele, eu consigo pedir ao pessoal da TI que eles puxam o log do sistema e capturar o trabalho de vocês. Então tá bom. Beleza? Eu enviei, eu consegui puxar, colocar ele no Word da maneira que o senhor colocou. Aí eu coloquei meu nome e fui respondendo. Legal. Porque eu estava copiando e colocando, tirando foto do caderno, né? Só Sim. que eles não aceitam em foto para enviar. Em foto tem que ser o arquivo, né? Aí, alguns alunos até me pedem, professor, manda pelo Word, fica mais fácil fazer. Não é ruindade do professor, não. Por que eu não mando o Word? Todo arquivo que eu mando em PDF. Para que ele não seja alterado. Porque quando a gente sobe para uma plataforma, ele pode perder alguns componentes e aí pode prejudicar ali o exercício, tá? E também vocês, quando baixam, pode esbarrar no teclado, apagar uma coisa ou outra, e isso causar algum problema. Então, eu sempre publico um e-mail não editável. Ah, professor, mas o PDF eu posso transformar ele em Word, responder e mandar de novo. Ok, se você tem um PDF que faz, não tem problema, tá? Mas quando você já tem esse mecanismo, você já reduz o nível de erro a quase... Você já tem uma habilidade a fazer esse tipo de integração do Adobe, do PDF com o Word do Office, né? Então, por isso que eu só publico em PDF, para a gente não ter esse problema, tá joia? Então, dá para fazer isso. Ou responde nele, ou imprime, responde à mão, digitaliza e manda, enfim. Tem várias formas, mas é só por isso que eu não publico no Word, tá? Não é uma prática que a gente tem para passar trabalho, principalmente para devolução. Tá? Não é ruindade minha, não. Não,
Mas até que eu consegui, assim, não, eu consegui tranquilo. Eu também, da mesma maneira, os outros professores também enviam tudo em PDF. O de microeconomia, por exemplo, eu copiei ele todinho no Word, porque eu já sofri o que foi para tentar enviar de foto, mas foto eles não aceitam de jeito nenhum. Ah, tá. Mas aí, ó, eu posso dar uma dica, né? Tem uns digitados, uns apps aí que você pode baixar no celular, né, que você consegue converter para PDF. Essas fotos aí, baixa ele, você converte rapidinho. CS PDF, né? É um deles, tá? Eu vou mandar até lá no Zap para vocês o link, e aí vocês conseguem converter qualquer foto para PDF, aí virou PDF, você consegue aí enviar. É até mais fácil. Eu indico para vocês, tá? É bem bacana mesmo. Porque aí a gente faz, porque eu tenho a mania de copiar tudo, né? Entendi. Na folha branca, até mesmo para aprender melhor. Copiar eu também gosto bastante. Quando eu copio, eu fixo mais, né? Eu também só aprendo assim. Eu tenho mais facilidade para aprender copiando. Show de bola, galera. Alguma dúvida, algo mais que queiram, né, contribuir aí para essa nossa aula de hoje? Professor, e em relação à sua prova também vai ser 10 questões? Mesma coisa, de acordo com o normativo da instituição, tá? Certo. Não tem peguinha, é bem tranquila. Agora precisa estudar, precisa rememorar esses conceitos, né? Refazendo esses exercícios, que aí se dá bem. Tem nenhum bicho de sete cabeças, não. Certo. O senhor vai passar mais exercício essa semana ou não? Semana não. Vou deixar vocês por conta, estudando. Por isso que eu fiz questão de corrigir ponto a ponto, e na correção ir trabalhando alguns conceitos que a gente ainda não tinha trabalhado, né? E batendo esse papo aqui para deixar gravado, e aí vocês têm acesso a esse material, podem refazer o exercício, né? Pega o material lá para poder dar uma estudada, entendeu? E eu deixar essa semana vocês livres para isso, tá? Tá. Então tá ótimo. Beleza? Muito obrigada, professor. Obrigado aí por tudo, tá? Fiquem com Deus, tenham um ótimo fim de semana, um bom feriado, descansem bastante, e aí semana que vem a gente está aqui de novo. Tá bom? Tá bom, professor. Boa noite. Fica com Deus. Valeu, gente. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Bons estudos.